Olá, seja bem-vindo. Você sente algum som estranho no ouvido? O zumbido atinge cerca de 20% dos brasileiros. No mundo todo, são cerca de 740 milhões de pessoas, de acordo com estudos recentes. Em casos mais graves, ele pode gerar até perda auditiva. Sobre o assunto, eu converso com o médico otorrinolaringologista Diego Malucelli. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Diego? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o zumbido. Quais os tipos de zumbido que existem? O zumbido ele tem algumas classificações, claro, classificações de livro, que seria o zumbido subjetivo, onde o paciente, somente ele escuta o barulho, o ruído. Geralmente são ruídos que os pacientes falam no consultório sobre os mais variados, então cigarra, apito, sirene, abelha, panela de pressão, entre outros. Existe o zumbido objetivo, em que o paciente, na verdade, não só ele escuta, esse barulho ele pode ser escutado por alguém que eu esteja examinando. E existe os zumbidos neurosensoriais. Os zumbidos neurosensoriais eles são oriundos exclusivamente do sistema auditivo como um todo. E existe o zumbido condutor. O zumbido condutor, ele é aquele zumbido em que o paciente ele movimenta o pescoço para cima, para baixo, ele coloca o ouvido no travesseiro e aí escuta o zumbido. Muitas vezes tem causas odontológicas, como disfunção de articulação temporomandibular, né, que é a ATM. Ele atinge pessoas de que faixa etária? Ele atinge todas as faixas etárias, mas ele é muito mais presente nos pacientes da terceira idade. Pessoas que trabalham com som, por exemplo, um DJ, um músico, eles têm uma tendência maior a ter o zumbido de ouvido? A exposição ao ruído ela é muito importante, claro, porque ela pode, no futuro, não no momento em que eles estão trabalhando, mas sim lá na frente, pode causar algum tipo de perda auditiva, que a gente até chama de perda auditiva induzida por ruídos. E esses pacientes, se porventura venham a ter isso, eles podem ter o zumbido como adjuvante à perda auditiva. Eu sempre falo para os pacientes que têm muito contato com som, então que eles podem lá na frente terem algum problema relacionado à perda auditiva, principalmente, claro, e o zumbido ele vem junto. E, por exemplo, jovens e adolescentes, até mesmo crianças, né, que ficam jogando no computador ou no próprio celular, usando um fone de ouvido num volume muito alto, isso também pode trazer problemas com o zumbido? Com certeza sim, ainda a gente não tem tempo suficiente para saber qual é a consequência, porque isso ocorre há pouco tempo, o uso de fones, desses jogos na internet, eles ficam muito tempo com o ruído no ouvido, então com a presença do fone de ouvido, mas provavelmente, pelo que a gente estuda, a gente sabe que esses sons eles podem ocasionar algum problema, então relacionado à perda auditiva. A gente vai saber isso daqui a uns anos, mas se eu pudesse responder, eu diria que sim, que eles terão algum tipo de comprometimento auditivo. O que é considerado uma forma grave do zumbido? Quando o zumbido persiste por dias, por semanas, dificultando a vida do paciente, dificultando a sua capacidade de concentração, tendo alguma influência no trabalho, no estudo, na convivência com outras pessoas, poderia-se dizer que seria uma forma grave. Mas existem formas mais graves ainda, que seriam zumbidos que podem ser ocasionados por algum tipo de tumor. Então, mais frequentes, tumores que afetam o sistema auditivo, que afetam
tumores de ângulo ponto cerebelar, que seria o neurinoma do acústico. Essa pode ser considerada também uma forma grave. Existe relação entre a labirintite e o zumbido? Sim, essa relação ela existe. Eu posso dar um exemplo, que seria a doença de Meniere, o síndrome de Meniere, que é um tipo de labirintopatia ou labirintite, que ela vem com tontura, com plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado, parece que desceu a serra, também com alterações na audição. E o zumbido acompanha essa doença, essa patologia. E nesse caso da labirintite, ele é um problema mais temporário ou ele persiste por mais algum tempo? Ele pode ocorrer durante um bom tempo, mas o importante é que seja feito o diagnóstico correto dessa labirintopatia e que seja realizado o tratamento correto. O paciente que está em tratamento, né, medicamentoso, por exemplo, fora das crises ou na própria crise, ele não refere o zumbido por conta do tratamento. Mas não há uma cura definitiva. Quais as principais formas de tratamento? O zumbido tem muitas causas, né? Eu gostaria até de dizer que o zumbido ele não é uma doença, né? Ele é um sintoma. Então, as formas de tratamento dependem da causa. Mas eu vou contar uma coisa, que a principal causa de zumbido é cera de ouvido. É o que mais chega no consultório, é cera de ouvido. Então, é uma forma simples de tratamento. Quando o paciente chega com aquele zumbido e a causa realmente é a cera de ouvido, na retirada da cera o paciente melhora. Então, depende muito da causa. Posso dar vários exemplos. Por exemplo, um paciente com diabetes, que é uma causa de zumbido. Com o tratamento do diabetes, o paciente tende a melhorar do zumbido. Hipotireoidismo da mesma forma, hipertensão arterial também. Mas existem, claro, várias formas de tratamento. Eu posso citá-las. Então, os tratamentos medicamentosos, o remédio ou a retirada do remédio, porque existem medicamentos que por si só causam zumbido. Medicamentos simples, como anti-inflamatórios, antibióticos, existem alguns que são ototóxicos, que além de causar zumbido, causam perda auditiva. Então, o tratamento medicamentoso ou a retirada do medicamento pode ser um tratamento. Para os pacientes estão, como havia citado, com uma labirintopatia, com uma síndrome de Meniere, o tratamento medicamentoso muitas vezes é eficaz. Quando as causas são odontogênicas, como por exemplo a articulação temporomandibular, o tratamento dessa patologia vai livrar o paciente do zumbido. Quando a causa é cirúrgica, então existem algumas infecções ou como havia citado, um tumor. Quando você faz o tratamento cirúrgico, o paciente melhora. Existe cura definitiva? Me incomoda muito falar no consultório para o paciente que o zumbido não tem cura. Isso me incomoda muito. Acredito que a melhor forma de lidar com o zumbido é falar para o paciente que vamos investigar e que, dependendo das hipóteses da causa, sim, tem tratamento, né? Um exemplo disso são algumas doenças como, vamos lá, o diabetes, o hipotireoidismo, a hipertensão arterial sistêmica. Ela não tem cura definitiva, mas ela tem tratamento. O paciente que faz o tratamento correto, ele tem uma vida normal, ou quase próximo da normalidade. Existem aparelhos que podem ser indicados para minimizar os efeitos do zumbido no ouvido? Sim, com certeza. Como eu falei, que a faixa etária mais comprometida seria a terceira idade, justamente pela perda auditiva. Então, os aparelhos auditivos, as próteses auditivas,
elas, além de melhorar a audição, em muitos casos ela melhora o zumbido. Além do que, esses aparelhos mais modernos, eles possuem um sistema de mascaramento, que seria um ruído que na presença dele o paciente tende a escutar menos o zumbido, e esse paciente ele tem uma melhora do quadro. E além disso tem alguns tratamentos, então, como o TRT, que é um tratamento de habituação, em que também são usados aparelhos auditivos. Claro, são tratamentos mais longos em que o paciente tem uma melhora do quadro. Quais dicas você daria para a pessoa conviver com o zumbido? Eu falo para o paciente no consultório para ele ter uma vida saudável, praticar exercícios físicos, ficar longe do tabagismo, o abuso de álcool, o abuso de cafeína, que é algo que a gente, nós brasileiros tomamos todos um cafezinho pela manhã, mas não é esse café que vai causar o zumbido, seria o café ao longo do dia. Então, a quantidade de cafeína, ela pode sim estimular o labirinto, o sistema auditivo e causar algum tipo de zumbido. Existem alguns chás que contêm cafeína, refrigerantes como principalmente os tipo cola e guaraná. Então, ele não abusar disso, né? O paciente evitar ficar exposto a ruídos intensos, como havíamos conversado, fones de ouvido a longo tempo. Você fala ao paciente, brincando às vezes no consultório, se for a algum show, evitar ficar perto da caixa de som. Existem algumas formas de você, pelo menos, amenizar um pouco isso, porque a gente sabe que muitas pessoas são cometidas pelo zumbido, e isso aí ajuda bastante. Diego, obrigado pela entrevista. Eu agradeço bastante a oportunidade. Claro que é um assunto muito complexo, em pouco tempo a gente consegue falar, esquece algumas coisas, não fala tudo que existe sobre o zumbido, mas o importante é o paciente saber que existe tratamento, que existe uma luz no fim do túnel quando a gente fala de zumbido. O zumbido, por si só, a gente sabe que incomoda, que deixa o paciente estressado, a gente sabe de tudo isso, mas estamos aqui para poder ajudar o paciente e tentar descobrir a melhor forma de tratamento. O importante do zumbido é que o paciente procure um profissional de saúde, que ele saiba que existe tratamentos, que muitas coisas estão sendo estudadas, existem aparelhos auditivos novos, medicamentos que estão sendo testados. Então, que o paciente não perca a esperança, nunca aceite aquela frase, zumbido não tem cura. Porque o zumbido, sim, ele pode ter cura e o zumbido tem tratamento. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.